Olá pessoal, eu me chamo Bruno Vinícius e eu integro a equipe que é formada por Ismael Yuri, Matheus Saraiva e Francisco Juan. Esse é um trabalho acadêmico da disciplina de Direito da Criança e do Adolescente, que é ministrado pela professora Aline. E eu venho aqui para falar um pouco do que se trata o nosso projeto. O projeto, ele é denominado como Projeto João de Barro e nasceu com o intuito de preencher o tempo ocioso das crianças e dos adolescentes, com o objetivo de incentivar e dar as condições necessárias para a inclusão de todos em atividades relacionadas na utilização de materiais de barro, onde dessa forma pode ser instigado a criatividade e o aprendizado dessas crianças e também serve como uma forma de capacitação na criação da arte. É, e tem como objetivo com que isso se torne algo do cotidiano desses jovens, para que dessa forma a cultura e a arte já desde a infância já possa ser compreendida, valorizada e produzida. Dessa forma, podendo ser algo enriquecedor na infância dessas crianças. Certo, dando segmento à ideia que criamos o projeto, primeiro precisamos entender o que seria uma criança e um adolescente, certo? Então, uma criança seria uma pessoa que tem ali até os seus 12 anos incompletos, isso seria uma criança. E o adolescente já seria dos 12 aos 18 anos de idade, como está presente no artigo 2º da Lei 8.069/90, certo? Então, sabendo que criança o que é uma criança, devemos entender também que ela possui direitos, certo? Direitos fundamentais que são inerentes à pessoa também. Ou seja, ela possui o direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, o direito à convivência familiar, certo? À educação, à cultura, ao esporte, ao lazer. Ou seja, ela goza de todas essas oportunidades e facilidades que são inerentes à criança e ao adolescente definido por lei, certo? Então, como foco do nosso trabalho, a gente, a gente focou exatamente na questão do estímulo à criança na criatividade, certo? Na descoberta. De acordo com o doutrinador Vygotsky, o direito de brincar da criança favorece a descoberta, estimula a curiosidade, ajuda na concentração, desenvolve a criança como um todo, certo? Ou seja, já gerando um futuro adulto que resolva os seus problemas do dia a dia a partir da sua criatividade, certo? Que ele saiba desenvolver a sua própria criatividade. Então, com isso, como o projeto ele vai funcionar em comunidades, a gente priorizou muito essa questão da inclusão, não só das pessoas menos favorecidas, como também com pessoas com deficiência, né? Então, tipo, cumprindo mais um papel constitucional de agregar essas pessoas ao nosso projeto, certo? Desenvolver uma gama aí que absorva o maior número de pessoas possíveis para ele, certo? Pode passar. Olá, me chamo Ismael e fiquei com a descrição da proposta do projeto. A proposta do projeto é o seguinte, que deve ocorrer semanalmente, em dias úteis, durante aí 2 horas diárias, com o manuseio de argilas, tintas e todos esses materiais necessários para fazer essa ação, produzindo as peças artesanais que servem como utensílios e alguns objetos para até mesmo como decoração, brinquedos para as crianças e o adolescente, mas sempre sob supervisão de algum adulto responsável com experiência na produção desses produtos, associado também com o intuito educativo e, e é claro, também de cunho ecológico, na questão do material ser natural, de forma sustentável, sem degradar o meio ambiente. E também falar sobre entendimento jurisprudencial vigente, que já tem sobre essa matéria do STF, uma ação direta de inconstitucionalidade.
que é uma ADI de cunho inclusivo no ensino de pessoas com deficiência. Aqui, a Convenção Internacional sobre o Direito de Pessoas com Deficiência concretiza também o princípio da igualdade com o fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana. À luz da Convenção, e por consequência também da Constituição Federal, o ensino inclusivo em todos os níveis da educação não é uma realidade estranha ao ordenamento jurídico prático, mas sim imperativo que põe mediante regra explícita. A Constituição, ela prevê diversos dispositivos à proteção da pessoa com deficiência, como é o exemplo do artigo 7º, o artigo 23, o 37 e assim sucessivamente. A pluralidade e a igualdade, elas são duas faces da mesma moeda. A respeito da pluralidade, não prescindir do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada não tão somente em seu aspecto formal, satisfaz a completude que o exige o princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso à sua efetivação concreta. Nossa, aqui... E também é somente com o convívio, com a diferença, é que se faz necessário o acolhimento, para que haja a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Justamente na proposta desse projeto é que as crianças e adolescentes eles absorvam esse conceito, essa cultura, que faça com que continue e faça viver essa cultura do nosso Nordeste. A Lei 13.146, ela indica assumir um compromisso ético de acolhimento à pluralidade democrática adotados pela Constituição, a exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares devam pautar na atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas com o capítulo 4º. E é como doutrina o Steinbeck, que ele fala sobre a inclusão, que significa o processo de criar um todo, de juntar todas as crianças e fazer com que todas elas aprendam juntas. A inclusão objetiva é ajudar todas as pessoas a reconhecer e apreciar o dote único que cada indivíduo traz para uma situação ou comunidade. Ou seja, juntar todas as crianças e adolescentes e fazer com que essa geração ela tenha um diferencial que seja a conscientização, né? E tirar também esse tempo ocioso para ser mais produtivo e também seja um tempo mais inclusivo. Bom, assim como toda pesquisa acadêmica necessita de um resultado. No que toca ao resultado, visa como principal meio beneficiar a sociedade, onde a criança e o adolescente podem ter estabelecido alguns benefícios, entre eles na questão cultural, educacional e da saúde. No que toca à cultura, podemos fomentar principalmente a questão do Nordeste, que é uma atividade típica, o artesanato. Ou seja, daria mais reconhecimento à nossa região, assim como uma forma interativa. Já nas perspectivas da educação, existe uma relação com a arte plástica, por causa de toda a atividade que é desenvolvida no manuseio, como até mesmo uma forma de mostrar a prática e não só a teoria do que a gente sabe a respeito da arte plástica.
Na saúde, como principal benefício, tem a questão da saúde mental por ser uma forma terapêutica. Além disso, podemos também ressaltar outros princípios. O princípio de ter um resultado social, principalmente no que tange ao benefício e prática do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde o artigo 58 ressalva que uma das principais coisas direito que a criança e a adolescente têm, desculpa, é a questão a questão da cultura e lazer. Com isso, eu encerro minhas palavras e também da nossa equipe e agradeço em nome de todos.